Olá, meu nome é Giovanni Henrique Rota, eu sou mestrando da pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Pelotas, e hoje eu vou apresentar o meu projeto de pesquisa de dissertação de mestrado, intitulado A Poluição Visual e as Leis de Ordenamento do Aparato Publicitário, a percepção do usuário em cidades de diferentes escalas. Esse trabalho é de orientação da professora Adriana Portela. Bom, primeiramente, a cultura do consumo, imposta pelo sistema capitalista de produção, reflete no cenário urbano das cidades. As cidades estão cada vez mais identificadas com elementos publicitários ou iconográficos. Nesse trabalho, a fim de melhor entendimento, todos esses elementos foram agrupados e denominados como aparatos publicitários. Os aparatos publicitários muitas vezes são causadores de poluição visual, o que pode ocasionar a falta de inteligibilidade da paisagem das cidades. A poluição visual ela pode ser descrita como o uso aleatório e indiscriminado de anúncios comerciais, sendo considerado um processo de degradação do espaço urbano. Estudos mostram que grande parte das pessoas que convivem com essas problemáticas não se agradam com a paisagem urbana relacionada aos aparatos publicitários. Diante disso, algumas cidades brasileiras implementaram um arsenal legislativo com o intuito de solucionar a insatisfação de seus munícipes. Porém, outros estudos definem que, por hora, essas legislações não levam em consideração a percepção ambiental deles, tendo em vista que a participação pública muitas vezes é de caráter apenas homologatório. Essa pesquisa é pertencente à linha da percepção ambiental, área da arquitetura e urbanismo, inserida no escopo das ciências sociais aplicadas. A pesquisa tem como tema, então, a poluição visual proveniente de aparatos publicitários e a sua relação às legislações vigentes em diferentes cidades. E o problema de pesquisa segue a carência de legislações que consideram a percepção do usuário para ordenamento de aparatos publicitários em cidades de diferentes portes, a fim de solucionar a poluição visual causada pelos mesmos no ambiente urbano. E como pergunta de pesquisa, tem-se a ideia de como solucionar o problema da poluição visual causado pelo uso desordenado de aparatos publicitários em cidades de diferentes escalas, atentando então a percepção do usuário para com o assunto. O objetivo geral da pesquisa é definir diretrizes para a criação de uma metodologia participativa para a implementação de leis de ordenamento do aparato publicitário, que prezem a percepção do usuário em cidades de diferentes portes. Os objetivos específicos são divididos em dois. O primeiro deles é questionar grupos de munícipes e identificar os níveis de aprovação, conhecimento sobre o assunto e entendimento da importância de legislações que ordenam os aparatos publicitários em suas respectivas cidades, levando em conta as diferentes escalas e movimentações sociais sobre a problemática. E como segundo objetivo específico, analisar a percepção de cidadãos de diferentes cidades relacionando com a forma que foi feito o ordenamento do aparato publicitário nesses municípios, a fim de entender quais são as suas preferências para a tratativa do problema. Metodologia. Como metodologia, se adota o uso de estudos de caso. A cidade de Santo Ângelo é escolhida como estudo de caso primário, pois existe uma similaridade nos problemas encontrados na maioria das cidades brasileiras quando o problema é poluição visual, além de não ter uma legislação específica para o assunto e também por ser um centro turístico regional. E como estudos de casos secundários, são escolhidas as cidades de Caxias do Sul e São Paulo, onde ambas elas detêm legislações reguladoras. A pesquisa se dará então com um estudo bibliográfico sobre o tema, estudos das legislações, captação de percepção dos usuários, essa com métodos quantitativos e qualitativos, além do levantamento físico de um recorte do estudo de caso primário. Por fim, será realizado um fórum de políticas públicas para fomento do entendimento da importância de tal tipo de lei. Resultados e discussão. Mesmo sendo uma pesquisa recente, um resultado interessante já foi obtido por meio da pesquisa quantitativa, onde a maior parte dos respondentes definiu como muito importante legislações desse cunho. Conclusão. E por fim, sabe-se que a legislação de ordenamento de aparatos publicitários nas cidades brasileiras ainda é privilégio de poucos municípios brasileiros. Tal tipo de legislação é visto como pauta secundária no que se refere a políticas urbanas atuais das cidades contemporâneas, mesmo que o assunto percorra décadas de estudos e os malefícios dessas práticas são comprovados por vários pesquisadores. Sendo assim, idealiza-se uma maior abrangência desse tipo de legislação em todo o território nacional. Agradeço a atenção e eu estou disposto para qualquer dúvida. Abraço!